Boa tarde a todos. Todos aqueles que já me viram falar nesta casa sabem que eu sempre começo fazendo meu registro de agradecimento à instituição. E não é por falta de imaginação, mas é por absoluto merecimento. Esta instituição deu origem àquela que integro, que é a Procuradoria-Geral do Município. Nos orientou no recepcionar, no conhecer e no entender o que é ser advogado de Estado. Nesta instituição tive grandes professores, desta instituição tive chefes, consegui construir e conhecer amigos, tenho agora alunos, portanto tenho meu marido, né? Portanto tenho laços de afeto relacionados à instituição e o pouco que saiba de direito administrativo e do exercício da função de advogado de Estado, muito se deve à Procuradoria-Geral do Estado. Por isso é sempre com muito prazer que aceito o convite de estar aqui, revendo os amigos, revendo os alunos, e especialmente num convite que envolve também mais um congresso no Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro, que é um dos muitos legados positivos que nos deixou o nosso amigo que a vida me tomou mais cedo, que eu queria, que foi o Procurador do Estado e professor Marco Juruena Vilela Soto. De modo que este é um momento muito feliz para mim, sob vários aspectos. Também é muito feliz a oportunidade de estar falando num evento que conta sempre com a presença inspiradora do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Na vida acadêmica a gente tem vários professores. Tem os professores que a universidade nos deu, que são aqueles com quem a gente lida diariamente. Tem os professores que a gente elege pela vida, aqueles que a gente acompanha, cuja trajetória a gente acompanha, que a gente escolhe ler. E tem aqueles em que a vida, milagrosamente, depois da gente ter elegido, permite que eles nos adotem como alunos. E eu tive essa sorte com o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Então, também por isso, para mim, é um momento muito especial. Queria, antes de adentrar no tema, fazer um link entre aquilo de que vou cogitar, que é a integração regulatória, e o legado de Garcia de Enterria, que afinal é o tema central que nos reúne nesse congresso do Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro. E para tanto, quer dizer, nós vivemos um momento tão efervescente no campo do direito administrativo, são tantos os temas que nos provocam, e às vezes a gente perde um pouquinho da perspectiva histórica, e esta sempre é útil a gente ter em mente, porque a história nos ensina, né? A história, o conhecimento da história nos permite não repetir os erros dos outros e forjarmos os nossos próprios, né? Que a gente seja criativo na forja dos nossos próprios erros. E aí, nesse esforço de localização histórica, me veio à cabeça, quando eu estava preparando essa intervenção para os senhores, me veio à cabeça uma frase que eu ouço com muita frequência, de que o direito administrativo é o direito do poder para a liberdade. E eu gosto dessa frase, e ela traduz o mesmo dilema que se põe no campo do direito constitucional. Quando lá no PPGD da Estácio a gente fala sobre a tensão entre constitucionalismo e democracia, estamos dizendo com outras palavras o mesmo problema, né? Como construir um convívio entre poder e liberdade, entre estrutura e autodeterminação. Na essência do direito, a gente tem essa ideia de contenção do poder, do direito, de qualquer direito. E o que vai ser particularmente provocante, e nós vivemos esse momento, é a percepção de que, mais do que conter o poder, o direito pode se prestar para orientar finalisticamente o poder. Sobre isso nos falava o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto nessa manhã, e tem sido algo que permeia as suas intervenções já há algum tempo. E nesse ponto entra já a contribuição de Garcia de Enterria e a interface entre aquilo que vou tratar e a obra deste marco no direito administrativo, que foi Dom Eduardo. Um trabalho clássico de Dom Eduardo é a luta contra as imunidades do poder. Já depois do trabalho precursor anterior, que era a luta pelo direito. Então, lutamos historicamente pelo direito,
lutamos historicamente por um direito que lide com um poder que não seja imunizado de controle às suas arbitrariedades. E, portanto, alcançamos hoje um direito que não é um fim em si mesmo, um direito que é instrumental a uma ideia à força, que no caso do nosso sistema, como de outros em todo o mundo, a ideia à força é a dignidade da pessoa, é a importância do homem, a importância do ser. E se o direito existe, e o direito administrativo em particular, para estruturar, conter e orientar finalisticamente o poder em direção à liberdade, se ele tem este papel estruturante, orientador, ele precisa se abrir para as outras áreas em que o poder e a liberdade vão ser exercidos. E aí, portanto, a gente tem reforçado a função estratégica do direito. Direito, hoje em dia, é alguma coisa que deve ser pensada com a perspectiva de futuro, do papel que ele tem a cumprir para o futuro, o que já muda um pouco a nossa matriz de pensamento. Quer dizer, direito, muitas vezes se pensava especialmente o direito processual, se pensava com uma perspectiva do passado, quer dizer, como a gente soluciona o problema que está posto. Hoje em dia não, hoje em dia o desafio é como a gente pode contribuir para o aprimoramento das relações que venham a se fazer. E aí quero pegar um gancho numa frase com que finalizava o professor Diogo a intervenção dele hoje pela manhã. Quem estava aí pela manhã vai se lembrar que o professor Diogo fez uma referência a de que o que se deseja é um direito que seja algo mais do que uma simples técnica de poder. E é este o direito que nós somos chamados a enfrentar hoje. E neste contexto está o meu tema de integração regulatória, de um direito que venha a propor um outro papel ou uma outra maneira segundo a qual essa regulação se possa exercer. O nosso percurso nos minutos que nos restam é o seguinte: nós vamos falar brevemente sobre as tensões reveladas pela expansão da regulática, brevemente, tanto no plano vertical quanto horizontal das relações. Nós vamos falar um pouco sobre regulação, setorialidade e fragmentação. A ideia de regulação pode estar nos conduzindo em alguma medida a uma aproximação fragmentada. Nós vamos também falar sobre a proposta de integração regulatória como algo do contramovimento do pêndulo da história, né? O pêndulo vai de um lado a outro, chegando ao extremo da sua trajetória, ele retorna para buscar o ponto de equilíbrio. E, finalmente, duas pequenas propostas um pouco mais concretas no campo da integração, que são a criação de redes informacionais e algumas propostas para a gente avançar no campo da eficiência regulatória. Muito bem, sobre função regulatória e as tensões que ela desafia, quer dizer, não me cabe aqui agora explicar o que seja regulação. Aproveitei simplesmente a palavra de mestre, né, e trouxe essa pequena transcrição do livro sobre direito regulatório do nosso amigo Marco Juruena, onde ele assinala, onde ele destaca que a atividade administrativa assumiu impacto sobre as atividades de interesse geral. Ela se expande, ela tem em conta não só mais aquilo que seja material e diretamente executado pelo Estado. E isto assim se deu dado a impossibilidade do Estado satisfazer todas as necessidades públicas. Há um certo exercício de autocrítica. Eu, Estado, jamais serei capaz de sozinho atender a toda esta diversidade de necessidades. E resta-lhe, então, orientar e acompanhar como essas necessidades serão atendidas pelos agentes privados. Vejam que nós temos aí uma mudança na perspectiva do direito administrativo, do papel do Estado, que eu aprendi a meu tempo. Costumo dizer, quando dou aula na graduação, no século XIV, quando eu estava na faculdade de Direito, né, já faz tanto tempo, mas naquela época não era esse o direito administrativo que a gente aprendia no manual do Elie Lopes Meireles, que então tinha capa azul, e ainda era escrito pelo próprio Elie Lopes Meireles. Hoje não é mais escrito por ele, nem sei se ainda tem a capa azul.
mas não era o direito administrativo que a gente aprendia, né? E isto é uma realidade nova, com novas configurações do papel do Estado, configurações da sua pretendida atuação. E vejam, amigos, toda mudança de paradigma traz tensão. A gente tem uma ideia artificial de que a mudança de paradigma é uma trajetória linear que sai do ponto A, reta, ponto de partida, e alcança o ponto B, reta de chegada, quando então nós finalmente mudamos de modelo. Mas as coisas absolutamente não se dão assim. Né? Diz lá o François Hoste que essas mudanças se dão ao mesmo tempo. Subsistem os dois paradigmas convivendo e eventualmente se atritando e se conflitando ao mesmo tempo. O movimento não é linear. Nada na vida, quase nada na vida é linear. Você não sai progressivamente de um ponto para o outro. Você faz uma curva, tem um retrocesso, dá uma voltinha e prossegue no avanço. Então estas tensões são naturais. Isto, a cada momento, esta recepção deste novo paradigma no campo do direito administrativo nos proporá novas tensões. E a gente precisa naturalizar isso, precisa receber isso com mais naturalidade. A expressão é esta mesma. Né? Muito bem. E aí, é lembrar que um dos aspectos que se apontava em defesa da ideia da regulação e de toda a estruturação que a gente hoje conhece como agências reguladoras, do direito regulatório e tudo mais. Um dos elementos que estava na base desta ideia era criar estruturas no âmbito do direito administrativo em particular, que se revestissem de uma especial legitimidade, de um especial signo de legitimidade, que estava associada ao exercício que se lhes assegurava de discricionariedade técnica. E para que isto assim se desse, havia algumas ideias centrais envolvendo o direito regulatório, como a especialização técnica, a neutralidade também das análises técnicas que ali se desenvolveriam e uma ideia de descentralização. Todas essas eram questões que estavam na origem da discussão. E aí já vou me permitir apresentar aos senhores o problema da setorialização versus fragmentação. Vejam só, setorializar, especializar o conhecimento é uma trajetória clássica do direito administrativo, uma trajetória clássica da estrutura da administração pública. Aqueles que foram meus alunos de graduação sabem que eu começo lá, quando dou estrutura da administração, explicando sobre o critério de especialização funcional como determinante dos juízos, né, de desconcentração e descentralização. Isso é direito administrativo 101. Né? Existe a importância da valorização da especialidade, do conhecimento técnico próprio. Mas esta especialização, traduzida em setorialização, ela traz um desafio que é o desafio da fragmentação. O desafio de que a atividade passe a ser enxergada como desconectada das demais. Quer dizer, esta minha atividade é de tal forma especializada que eu devo me voltar para ela, me limitar a ela, me conter nela, e isto gera um isolamento cognitivo. Vejam, amigos, isso é uma questão interessante. Na verdade, a gente reproduz neste campo do direito regulatório uma patologia que, a rigor, aquilo de onde ele veio, que é a própria administração pública, também apresenta. O Máximo Severo Giannini já usava há bastante tempo atrás a expressão dos riscos do Estado fragmentado. E isto, quem já esteve em função executiva na administração sabe que isso é uma realidade. Né? Cada agente público fala a minha secretaria, o meu orçamento, a minha atividade. Né? E dificilmente se verá um agente público pensando na interface entre aquilo que ele desenvolve na Secretaria de Desenvolvimento Social e aquilo de que a Secretaria de Saúde precisa. Né? A tendência
que já se manifestou na administração direta é de que a especialização leve ao isolamento. E isto acaba se refletindo também, em alguma medida, na regulação. E isto é um problema, talvez a gente possa ter uma avaliação equivocada de que isso seja um simples problema atitudinal. Ah, não, isto não é bom como comportamento. Não, não. Na verdade, este é um problema que também é jurídico, porque este isolamento pode gerar problemas na definição de competências e este isolamento pode ter sérias interferências negativas na ideia da eficiência, que, como a gente sabe, é matriz, é determinação constitucional. Muito bem. Queria agora, avançando, mostrar que, no outro lado, quer dizer, se a especialização e a setorialização pode gerar este isolamento, de outro lado, é inequívoco que as atividades estatais e as atividades estatais reguladas estão sujeitas a interconexões. Algumas visíveis, outras não tão visíveis. Temos interconexões no plano vertical. Você pode ter um mesmo segmento de atividade regulado por vários planos federados. Temos interconexões no plano horizontal. Você pode ter atividades distintas, confiadas a agências reguladoras também distintas, mas que guardam algum ponto de encontro. Temos interconexões também entre atividades reguladas e entre entes federados distintos. Vou dar aos senhores dois exemplos, que são mais recentes na vivência da gente lá na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. O plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, aprovado em 2011, num dado momento determina o aterramento da infraestrutura, que hoje se dá mediante cabeamento aéreo. Isto tem uma série de justificativas na perspectiva urbanística, na própria adequação do serviço, etc, etc. E aí, naturalmente, se pôs um problema de conflito entre o regulado, o caso específico, o processo é público, não estou aqui cometendo nenhuma inconfidência, mas a Light ajuizou uma medida judicial onde ela pretendia se eximir do cumprimento da obrigação de aterramento ao argumento de que esta determinação do plano diretor implicava em interferência no seu contrato de concessão e interferência numa atividade regulada cuja competência para regulação não era do município do Rio de Janeiro. Caso 2 de interconexões mais recente. Como os senhores sabem, o projeto do Porto Maravilha está inserido numa operação urbana consorciada que está sendo desenvolvida no âmbito do município do Rio de Janeiro, executada por uma sociedade de economia mista que se chama SEDURP, que por sua vez celebrou PPP na modalidade de concessão administrativa para executar as obras de infraestrutura da região. Obras essas que se imaginam sejam capazes de atrair, inclusive, investimentos no local. Você cria uma super infraestrutura, por exemplo, de telecomunicações, com isto você torna o local mais atrativo para investimentos da iniciativa privada. Pois bem, neste contexto jurídico todo, lá também, já em cumprimento à determinação do plano diretor, a infraestrutura é aterrada. E aí tivemos recentemente, na execução da obra de aterramento, aqueles que usavam infraestrutura em via aérea foram convidados a aderir à estrutura agora aterrada, provida pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, por intermédio da SEDURP. E surgiu nova polêmica. Não, usar a sua estrutura aterrada como está posta pode implicar numa subordinação dos executores daquele serviço a um agente único, que é o agente que explora a estrutura aterrada. E isto constringe a competitividade que é inerente ao setor. Então, o modelo não seria viável. Vejam que nesta segunda hipótese, você já tem uma polêmica envolvendo integração. Polêmica esta que tem como agentes participantes da discussão o virtual usuário da infraestrutura aterrada,
o detentor da autorização para exploração da infraestrutura aterrada. A SEDURP, que é a executora da operação urbana consorciada. A concessionária na PPP, modalidade de concessão administrativa, porque os frutos da exploração econômica daquela infraestrutura aterrada integram a equação econômico-financeira do negócio. Então vejam a complexidade, né, o espraiamento que uma interconexão entre atividade e regulação pode determinar. Muito bem, interconexão é a tendência do século XXI, a gente sabe, né? E por que é a tendência do século XXI? Primeiro, porque os efeitos sistêmicos da conduta humana são conhecidos. Quer dizer, na verdade são conhecidos que é conhecido que há efeito sistêmico, que a conduta humana desenvolvida hoje pode repercutir daqui a 5, 10, 15 anos, pode repercutir no meu vizinho. O que a gente não conhece com perfeição é qual será o verdadeiro impacto dessa conduta humana. O que nos recomenda a interconexão. Quer dizer, vamos ampliar o universo de interlocutores para a gente poder ter uma métrica melhor dos resultados da nossa intervenção. Também sabemos que a interconexão é uma tendência porque vivemos a sociedade do conhecimento. Sociedade do conhecimento compartilha as informações, quem tem informação quer compartilhar a decisão, quer intervir, quer contribuir. E esta tendência da interconectividade se traduz no nosso universo, o universo do direito, por vários conceitos que a gente já vê aparecendo. Hoje pela manhã nos falava o professor Diogo Figueiredo sobre o transadministrativismo, no campo do direito constitucional, o constitucionalismo cooperativo. Tudo isso são manifestações de um mesmo fenômeno. Temos vários sistemas que têm que conviver entre si, então a interconectividade pode ser uma condição de possibilidade do seu funcionamento, mas também sistemas que podem ganhar grandemente em eficiência se eles dialogarem entre si. Meus amigos, nesse particular, é como nós no mundo da vida. Nós podemos existir isoladamente considerados, mas ganharemos muito mais em eficiência e em graça na vida se estivermos conectados, né? É o que estamos fazendo aqui, estamos buscando a nossa própria interconexão. E aí, finalmente, já avanço na ideia da integração regulatória, porque tenho que me encaminhar ao final, porque o tempo é inclemente, né? O que se cogita quando se fala em integração regulatória? Quer dizer, já avançamos muito em compreender melhor esse fenômeno da regulação, mas creio que a ideia de integração, trazer esta ideia para o campo da regulação, pode nos favorecer a superar os riscos do isolamento cognitivo decorrentes da setorialidade do qual eu já falei. E a integração regulatória pode tentar promover uma conciliação entre especialização e independência, mas também o incremento exponencial de eficiência se a gente avançar e expandir as fronteiras de informação. Quando falo em integração regulatória, de que estou cogitando? Estou cogitando na construção de uma verdadeira rede de conhecimento que oriente, que sugira e que inspire o desenvolvimento da atividade regulatória. Vejam só, então, falando de integração regulatória, estou propondo uma ação que privilegie esta interconexão. Quer dizer, precisamos voltar os nossos olhos para o conhecimento e as informações que outros agentes integrantes, não necessariamente da minha área de atuação, possam ter e que possam ser decodificados e trazidos, internalizados na minha área de atuação. Estou propondo uma ação regulatória que acredite no aprendizado incremental. Com a experiência de cada um, com o erro e acerto de cada um, eu consigo aumentar a minha expertise. Também, mais uma vez, isso é o que a gente vê no mundo da vida. E estou também apostando numa ação regulatória que acredita no aprendizado decorrente da análise empírica. O caso nos ensina. Este é um contramovimento que a gente tem que fazer no direito também. A gente se encantou no direito com a teoria. A teoria é ótima. A teoria é o que informa a nossa ação.
mas ela deve guardar um permanente diálogo entre a teoria e a sua aplicação no mundo da vida, que nos fará voltar à teoria, refiná-la, testá-la de novo no mundo da vida. Isto é algo que a gente precisa reintegrar no direito. Conciliar o nosso encantamento abstrato, porque afinal isto é ciência social aplicada. É assim que a CAPES nos qualifica, é assim que a gente se identifica. Muito bem. Uma primeira, por que adotar esta inspiração? Estou apostando numa busca de maior segurança jurídica, inclusive, às relações que já se tenham estabelecidas entre os regulados e os outros agentes. Dei aqui 2 exemplos em que você pode ter repercussões no campo, inclusive, da segurança jurídica pela ausência da pretendida integração. E vou já me adiantando a parte propositiva para tentar respeitar o horário. 2 sugestões estou fazendo neste campo de avançarmos na integração. Primeiro, uma dimensão passiva, por assim dizer, uma dimensão de coleta de informações. E estou sugerindo que a gente avance na integração regulatória pela construção de redes de informação, que transpassem o âmbito de atuação de uma exclusiva agência reguladora. Meus amigos, rede de informação é alguma coisa que a gente tem a maior dificuldade de construir. Estava pensando no nosso próprio mistério, professor Alexandre, nós como advogados de Estado, a gente tem a dificuldade de saber como se lida, por exemplo, com os limites do direito fundamental à moradia no estado de Mato Grosso do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, né, para que a gente pelo menos veja se isso que a Constituição diz que esteja se aplicando de forma idêntica. Então nós temos a maior dificuldade de construir rede de informação e é preciso que a gente avance nisto. No campo da integração regulatória, quer dizer, isto permitirá que a gente aprimore o nosso conhecimento em temas como a análise da performance econômica dos agentes regulados. É preciso ver como as coisas se manifestam em diferentes áreas de atuação dos diferentes agentes regulados. E com o problema que se põe na performance econômica no setor A, eu posso aprender e aprimorar os meus parâmetros de avaliação da performance econômica no setor B. Também este é um caminho, estas redes de informação, é um caminho para facilitar o tal do empirismo. Quer dizer, vamos ver os problemas que eles enfrentaram lá. E é um caminho para nos permitir fazer inferências de causa e efeito. Olha, toda vez que a agência reguladora desenvolve a conduta A, ou nas 2 ou 3 vezes que ela desenvolveu a conduta A no setor X, Y, Z, o resultado foi este. Então, para eu adotar a mesma conduta no meu setor, eu preciso estar atento a que este é um resultado possível e previsível, porque aconteceu assim no campo do petróleo, no campo do transporte aéreo, e, portanto, é possível e previsível que aconteça assim também na minha área de atuação. E, com isto, é claro, a gente caminha no sentido do aprimoramento do desenvolvimento da função regulatória. Quer dizer, é preciso expandir o horizonte de dados para que a gente possa garimpá-los e, com eles, aprender. No segundo plano, estou propondo uma atuação naquilo que eu chamo de dimensão ativa, né? É buscar a integração regulatória por conta do incremento da eficiência, em benefícios indiretos, inclusive. Quer dizer, se eu construir a minha rede de conhecimento na dimensão passiva, eu posso aprimorar a minha atividade regulatória a partir das inferências que eu extraí de lá. E com isso eu tenho ganhos de eficiência. Posso ter ganhos de eficiência pela simplificação da regulação, que é algo que nos atormenta hoje em dia também, né? A multiplicidade de instrumentos que incidem sobre uma mesma área. Se há integração, e eu já sei que este tema já é regulado neste nível federado, eu não preciso repetir, ou eu posso prevenir a contradição entre instrumentos regulatórios. E isto suavizará a vida da agência e dos agentes regulados. Finalmente, uma integração regulatória pode abrir caminho
para a atuação integrada entre as agências também no plano do controle. E isto é alguma coisa, não só das agências no plano do controle, mas dos próprios órgãos de controle. Pensem, amigos, os tribunais de contas estão desenvolvendo um esforço intenso no sentido de terem esta atuação integrada para aprimorarem o exercício da sua própria função. Aí dirão os senhores, mas Tribunal de Contas todos fazem a mesma coisa, e a agência reguladora não. Uma regula saneamento, outra regula petróleo, outra regula telecomunicações. Sim, mas qual é o processo que cada qual delas desenvolve no campo da fiscalização, no campo da sequência às reclamações? Quer dizer, a metodologia de tratamento dos problemas e, portanto, de exercício do controle pode ser comum, pode ser objeto desse aprendizado recíproco. Em síntese, amigos, já caminhando para o final, quer dizer, esta ideia de, caminhando para o final, não, na reta final, esta ideia de integração é uma ideia que apresenta potenciais benefícios, mas de outro lado gera alguns estranhamentos. O que terá a agência, a ANEEL, a aprender com a Agenersa? Áreas distintas, níveis distintos, atividades distintas, o que terá a aprender? E aí, quando eu estava completando esta intervenção, eu me lembrei de uma leitura que eu fiz nos meus tempos de mestrado, onde se falava de comunicação, do travamento, do entendimento. E aí pensava eu, a primeira oposição será: não tenho nada a aprender, ou eles não têm nada a me dizer. Haverá uma dificuldade de comunicação. E aí eu me lembrava, aqui o Gadamer, em Verdade e Método, diz o seguinte: a incapacidade para o diálogo parece-me ser mais a objeção que se lança contra aquele que não quer seguir as nossas ideias do que uma carência real do outro. Então penso que é preciso que a gente submeta essa lógica da integração e as primeiras objeções. Não vai ser possível travar o diálogo, falamos linguagens diferentes, somos de áreas diferentes, eles não querem dialogar. É preciso que a gente submeta isso a esse primeiro crivo. Onde está a incapacidade para o diálogo? No outro ou em mim, que já antecipando esta incapacidade, me livro do esforço da tentativa. E aí, meus caros, para que a gente supere esta incapacidade para o diálogo, a agenda rumo à integração é, primeiro, aproximar os reguladores no mesmo plano horizontal. Penso no estado do Rio de Janeiro, que tem 2 agências reguladoras. Promover a integração entre 2 possivelmente será mais simples do que promover entre mais. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, desenvolver um código de comunicação comum. É preciso que haja uma linguagem comum, não obstante as diferenças entre os setores, sob pena da integração ser puramente formal, não haver troca efetiva de conhecimento. Terceiro e último passo, priorizar a construção das redes de informação. Isso tudo pode parecer muito desafiante, muito abstrato e não dá resposta imediata ao processo que está sobre a sua mesa. Mas o processo que está sobre a sua mesa poderia não existir se a função regulatória fosse desenvolvida de maneira mais integrada. Então este é um esforço de conhecimento, um esforço intelectual que penso vale a pena desenvolver. Porque eu diria, amigos, que só há uma única razão para a gente não promover a integração regulatória. É porque informação é poder. Eu não quero partilhar o meu poder com o outro. Mas só há a única razão para a gente promover a integração regulatória. É porque informação é poder. Obrigado.